Oi, boa noite, Pai do Senhor. Nesse dia de carnaval, vou fazer uma mensagem para você que fala sobre fidelidade e obediência. Aqui no segundo livro de Reis, capítulo 5, fala: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque ele era o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse a esta senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que estaria em Samaria, ele o restauraria de sua lepra. Vemos aqui uma situação. Um homem poderoso, porém leproso. E vemos que ele leva cativa uma menina para sua casa, que está em terras estranhas, está em local estranho, trazendo para nós, para a nossa vida. Nós levamos, quantas vezes estamos em locais que não é o nosso convívio social, como foi com José, como foi Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que aqueles jovens estavam em locais estranhos. Porém, eles não abandonaram o seu Deus. Eles fizeram a diferença. E vemos esta jovem, ela era escrava. Ela era escrava aqui deste homem, porém, ela não abandonou o seu Deus. Às vezes, as pessoas estão distantes e falam: aqui ninguém está me vendo. Aqui estou em outro local, eu posso fazer o que quiser. Mas nós vemos uma jovem que fez a diferença. Jovem que fez a diferença, mesmo ali trabalhando como escrava. Ela poderia falar: tomara que ele morre logo. Mas ela foi ali uma bênção, um porta-voz de bênção para aquele homem. Então nós vemos a fidelidade desta menina ao seu Deus. Ela estava em um local, podemos dizer assim, presa. Ela estava ali, porém ela continuava com a sua fidelidade ao Senhor. E vemos que esse Senhor, ele vai e fala com o rei da Síria, pede uma carta e envia essa carta ao rei de Israel. E vemos que o rei de Israel, ele fica bravo. Ele fica falando: será que o povo da Síria quer levantar contenda? E nós vemos que aquela jovem, ela falou sobre o profeta. Mas o rei de Israel, ele rasga as suas vestes. E quando Eliseu soube dessa história, Eliseu, aqui no versículo 8 de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então nós vemos que este Eliseu, o profeta do Senhor, ele manda vir quando ele sabe da história que o rei de Israel, ele rasga suas vestes, fica indignado, achando que o rei da Síria queria levantar ali uma contenda. Mas nós vemos que o Eliseu, ele manda vir este homem que estava com lepra. Então nós vemos que veio, pois, Naamã, no versículo 9 de 2 Reis, com seus carros, com seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne se tornará e ficarás purificado. E então nós vemos que Eliseu nem vai lá receber o homem. Eliseu nem vai lá conversar com aquele homem.
ele manda o mensageiro ir lá e falar com aquele homem. E nós vemos que Naamã, o que está leproso, ele diz assim, ele era um chefe do exército, e ele se indigna, fica indignado e dizia, né, certamente ele sairá e por a mão invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Porém, ele dá uma ordem. Ele achou que Eliseu ia lá e orar por ele, Eliseu ia lá e impor as mãos sobre ele, mas Eliseu manda ele se lavar 7 vezes no Rio Jordão. E aquele homem fica indignado com esta ordem de Eliseu. Eliseu manda esse recado para que ele fosse e mergulhasse, para que ele fosse lavar no Rio Jordão. E ele questiona mais uma vez porque aqueles rios, segundo ele, são rios sujos. Ele questiona, não são os rios de Damasco melhores do que as águas de Israel? Nós sabemos que lá são áreas de deserto. E são áreas de, muitas vezes, né, os rios são escassos, né, e as pessoas ficam ali se banhando, bebendo água, e são rios, né, não são rios muito apropriados. E aqui esse chefe do rei da Síria, Naamã, ele fala, na minha terra tem rios mais limpos, e porque ele manda me banhar aqui neste rio? Então nós vemos que ele ficou indignado. Porém, aqui nós vemos os seus servos, né, os seus companheiros, falam assim com ele. Meu senhor, se o profeta dissesse fazer alguma coisa grande, não faria, quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Aqui, os seus amigos o ajudam. Às vezes, nós estamos com os amigos que querem nos destruir. Às vezes, nós estamos com os amigos que querem o nosso mal, né? Nós estamos em uma situação e as pessoas, em vez de nos ajudar, elas querem, né, fazer mais intriga, né? E às vezes, né, estamos em um confronto e as pessoas, em vez de tirar, né, da situação, querem colocar mais pila, né, uma linguagem popular, mas que nós vemos seus amigos o ajudando. Então devemos estar com pessoas que querem o nosso bem. Se você, né, nessa noite de carnaval, ou nos seus dias de trabalho, está com pessoas que querem o seu mal, você deve se afastar delas. Então, aqui Naamã tinha ali os seus companheiros que queriam o seu bem. E dão ali aquele recado para ele, se essas pessoas falassem para você, né? Coisas muito difíceis não faria. E aqui fala que então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Que fala da obediência. A vitória está na obediência. As bênçãos estão na obediência. Aqui fala de 2 casos. Aqui fala de 2 situações. Uma menina que ela estava ali cativa na Síria, porém ela continuou servindo ao Senhor. E fala deste homem, não era servo do Senhor, porém obedeceu à voz do profeta. E nós devemos obedecer à voz de Deus, a obedecer à voz do Senhor. Então fala que então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, tenho conhecido que toda a terra não há Deus, senão em Israel. Então agora peço que te tomes uma bênção ao teu servo. Aqui o servo não quis nada. E nós vemos que nós temos um Deus vivo.
Nós temos um Deus que Ele nos prometeu bênção. E nós não estamos fazendo aqui nada por vergonha. Nós estamos aqui porque servimos ao Senhor. E quando nós obedecemos a voz de Deus, as bênçãos vêm sobre nossa vida. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa família. A bênção de Deus vem sobre nossa casa. Que Deus vem estar abençoando a sua vida, a sua família. Que você venha estar tomando a decisão certa. Que você venha estar na direção correta. Que você venha estar andando com pessoas de bem. Com pessoas que querem o seu melhor. Aqui fala uma jovem terra estranha. E ela continuou servindo ao Senhor. O Senhor, Ele conhece o nosso coração. O Senhor, Ele Ele é onipotente, onipresente, onisciente, está em todos os lugares. Mesmo que nós estivermos no trabalho, mesmo que nós estivermos em lugar que ninguém nos conhece, achar que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E nós devemos ser fiel a Ele. Nós devemos mudar o mundo que estamos vivendo com a nossa vida, com o nosso vestir, com o nosso falar, com o nosso proceder. Então nós vemos essa jovem, ela fez a diferença, mesmo sendo escrava na casa do rei. Aqui fala sobre colega, amigos, pessoas de bem ao nosso lado, e fala da obediência. Há necessidade de nós estarmos obedecendo a palavra de Deus. Há necessidade de nós estarmos obedecendo ao Senhor para que as bênçãos de Deus venham estar sobre a nossa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Como diz lá em Números, capítulo 6, para nós fecharmos. Números, capítulo 6, que diz assim: E falou a Arão a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então nós vemos que o Senhor, Ele quer nos abençoar. Que nós venhamos estar sendo fiel a Ele. Que nós venhamos estar obedecendo a Ele a todo momento. Que Deus venha estar abençoando a sua vida. Deus venha estar abençoando a sua casa. Deus venha estar abençoando a sua família. Em nome de Jesus. Amém.